Estamos de volta com o programa Despertar da Consciência, aqui pela Rede Mundo Maior de Televisão. A sua audiência para nós é da maior importância. Você é a razão de estarmos aqui. E eu quero falar um bocadinho da RBN, da Rede Boa Nova de Rádio. Você conhece a RBN? Conhece? Já tornou-se sócio? Sabe como? É muito simples. Você liga 0800 12 18 38 e pede informação. É um 0800, você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação não tem custo nenhum para você e você se informa como tornar-se sócio. Desta maneira, você ajuda a divulgação da doutrina, você ajuda a divulgação de toda a programação da Rede Boa Nova de Rádio, que tem por objetivo apenas a divulgação da doutrina, a ampliação e consequente libertação das consciências. Então, 0800 12 18 38, ou então através do site, você ouve a programação e também pode associar-se, é radioboanova.com.br. E o Sebastião tem outro assunto nesta mesma área para falar. E não só da Rádio Boa Nova, mas na Rede Mundo Maior de TV também. O Clube Amigos da Boa Nova beneficia a Rede Boa Nova de Rádio, a Rede Mundo Maior de TV, para que você possa teclar www.tvmundomaior.com.br e acessar toda a grade de programação e ajudar essa personalidade a não se fragmentar-se, porque nós precisamos dos recursos para mantê-la coesa e expandindo a sua própria consciência. E nós sabemos também que você, além de ter acesso à galeria offline da Rede Boa Nova de Rádio, da Rede Mundo Maior de TV, você vai ter N benefícios que na rádio, por exemplo, você pode fazer os downloads dos programas da Marli Rodrigues, de outros programas que você gosta, gratuitamente. Descontos em livros de 20, 30, até mais, quando você vai comprar os seus produtos, de livros, CDs, etc. E você, se desejar também acessar o nosso site, que é www.sebastiaocamargo.com.br, você vai ter vários benefícios que você, clicando no link Programas da TV, você vai para uma galeria de programas que a Rede Mundo Maior de TV também tem, se você acessar o seu site, e vai estar à sua disposição. Ela vai te jogar direto na galeria offline. Então, vai ter mais de 130 programas à sua disposição para fazer downloads gratuitos, ver e etc. E na parte Programas de Rádio, vai te jogar direto no link da Rede Boa Nova de Rádio, onde você vai estar direto na galeria offline, que tem 1 ano de programação, mais ou menos. Se você for um sócio, você pode escolher pelos temas e fazer downloads também. E tem a loja virtual e muitos outros benefícios esperando por você. Ok. Bom, continuo eu, continua você, como é que nós fazemos agora? Continuemos nós. Tá bom. Então, vamos só puxar um gancho aqui. Então, Gibran, Khalil Gibran, na obra As Últimas Horas de Gibran, ele dizia mais ou menos assim: um único átomo contém todos os elementos da Terra. Uma única gota d'água, todos os elementos do oceano. Um único movimento da mente ou do espírito contém todas as leis da vida. Leon Denis também dizia algo semelhante e várias coisas acontecem nesse clima ou nesse sistema. Quando nós ouvimos com Adão Nonato, que vai ser o próximo convidado, ele afirma, relembrando Paulo de Tarso, que nós somos células do Cristo e membros uns dos outros. Ou seja, o que Leon Denis acreditava, o que eu estava tentando dizer, é que o que você faz no seu consultório afeta a minha vida onde quer que eu estiver. Por isso, o comportamento de um único ser, como fez Mahatma Gandhi, acalmou milhões de pessoas, que é onde ele acreditou e cunhou a frase: o amor de um único ser transforma o ódio de milhões. Nós fizemos durante vários anos, com acompanhamento de um cientista, de um médico, de um professor de medicina. Ele dava aula desde psicologia até veterinária, então com mais de 30 cursos, e esse professor nunca foi médico. Ele é apenas um cirurgião dentista com mais de 30 cursos, como disse, na área de anatomia, fisiologia, embriogenia e também as terapêuticas alternativas. Então, nós atendíamos numa reunião mediúnica, aparentemente era um único ser, só que ele representava todos os seres médiuns que estavam presentes na reunião e N seres que estavam ali com seus nomes para serem atendidos. E acompanhávamos
os efeitos disso onde quer que estivessem aqueles que nós pretendíamos atender. E hoje nós vemos vários autores falar dessa realidade. Quando se atende um ser, você está consultando a humanidade. Por mais que a gente não perceba essa sutileza, o trabalho de um está refletindo, porque o espírito é como um sol, ele já se projeta por várias frequências. Então, quando você saboreou o ovo da mamãe, com certeza, quantas mães captaram como se fossem inspirações intuitivas, como fazer um ovo estrelado chique, para que as suas filhas pudessem perceber o mesmo sabor. E as inspirações vêm de onde? Se eu orar por você, você recebe as ondas da minha oração como inspiração. E a oração mais ampla, mais profunda, mais contundente, vamos colocar assim, mais potente para ensinar o outro, né? O exemplo, o trabalho, é onde eu quis dizer com isso. Por isso, às vezes, a gente fica chateado de o outro não reconhecer. Mas se eu me dedicar, eu estou ficando bem porque estou em paz com a minha consciência, porque estou fazendo o meu melhor. Exato. E se isso não me der a paz que eu necessito, não vai ser o elogio, não vai ser o aplauso, não vai ser o dinheiro que vai me dar a paz de consciência. De jeito nenhum. Então, quando nós fazemos, ter a certeza que esse perfume está se espraiando, que é o perfume do exemplo. E o exemplo arrasta multidões. Este homem, esta criatura aqui do meu lado, ele usou uma palavra agora há pouco e ao final da fala dele, ele repetiu a palavra mais 2 vezes, né? Sebastião parece uma bruxinha, depois eu vou buscar onde é que está a vassoura. Porque ele usou a palavra exemplo e nossa, parece que ele leu, porque eu queria justamente entrar no assunto de fragmentação, continuando a nossa conversa, falando dessa questão de exemplo. Nossa, parece que ele leu o meu pensamento. Aí ele foi falando, e ao final ele reforçou 2 vezes a palavra exemplo. E eu fiquei aqui, poxa, acho que ele está de verdade percebendo aquilo que eu quero falar. Que é o seguinte, um outro caminho de fragmentar a personalidade é qual? É você pregar, blá, 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 uma coisa e ter a ilusão que na sua vida pessoal, lá na sua casa, lá no íntimo do seu ser, você pode ter o atrevimento de fazer diferente. Por que eu estou chamando de atrevimento? Porque em termos existenciais, é isso que é. Um atrevimento. Você ensinar isto, aquilo, outro, e você fazer exatamente o contrário do que ensina. Há anos atrás, dia desses, eu comentei esse exemplo com alguém. Eu era assinante de um grande jornal daqui de São Paulo, não vou fazer propaganda de graça para o jornal, né? Então não vou omitir qual era o jornal. Mas eu fazia assinatura. E o rapaz, todas as manhãs, jogava o jornal na minha casa. Numa destas manhãs, ele jogou o jornal e foi parar em cima do telhado da casa, que era uma casa alta, era um sobrado, não tinha como subir ali, só que com aquelas escadas muito altas, né? E eu não ia subir, ninguém de casa ia subir no telhado. Bom, aquele dia era um domingo, mais tarde eu estava conversando com uma amiga, colega de profissão, e dizia ela queria comentar comigo justamente uma coluna do jornal que saía aos domingos e que nós gostávamos muito de ler, e falando ao telefone, ela queria comentar comigo, eu disse, olha, eu não tive oportunidade de ler o jornal hoje, porque o rapaz já estão avisando 3 minutos, Sebastião, eu acho que agora estão sendo cruel com nós dois, que já estão avisando para interromper, eu nem comecei a desenvolver a ideia, mas vamos lá. E eu disse, ela não pôde ler, o rapaz jogou o jornal em cima do telhado. E ela, colega de profissão, me disse assim, e você não comeu o fígado dele? Eu ouvi aquilo dela e não disse nada, não respondi nem sim, nem não, mas aqui dentro de mim algo ficou assim. Como que eu posso me indispor com alguém, dar bronca, ficar brava, ficar alterada com alguém, quando eu, lá no silêncio do meu setting terapêutico, eu e meu cliente, vou dizendo a ele que uma das maneiras de viver bem, né,
entender os acontecimentos com os olhos do amor, não sair concordando com tudo que está errado, mas alterar só a zé do próprio organismo, inclusive o fígado, como que eu posso? E eu lembro que naquele domingo, aquele questionamento ficou dentro de mim e passado algum tempo eu agradeci muito o rapaz ter jogado o tal do jornal em cima do telhado, porque ele me deu, naquele momento, uma oportunidade abençoada de ampliar uma questão. Eu vivo tudo o que eu ensino? Porque você subir no palco lá de um centro espírita, fazer uma palestra, num evento com 3.000 pessoas, você falando, na TV, toda maquiadinha, câmera, som, tempo, blá, 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 você ensinando, falando, é fácil. E viver? Não viver o que se ensina, na minha ótica, é uma outra maneira muito fácil de fragmentar a personalidade. E personalidade fragmentada leva para onde? Depressão, pânico, blá, blá, blá. Você tem menos de 1 minuto, Sebastião. Então, só vou lembrar Leon Denis e o nosso amigo Sai Baba. Leon Denis dizia que se eu pensar, se eu sentir, se eu falar e agir na mesma frequência, qualquer mecanismo que cause a fragmentação, ele seria dissociado do meu universo e qualquer coisa que vai facilitar a reorganização seria atraída. E Sai Baba disse que bastaria para esse mecanismo pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala. Que é exatamente o que você está falando. Talvez o nosso telespectador esteja dizendo assim, mas fazer tudo isso é muito difícil. Mais difícil é querer viver sem viver tudo isso. Nós precisamos ir para o intervalo, mas daqui a pouco eu e Sebastião estamos de volta. Até já.